Não é ingênuo assim, né? Kardec, ele apresenta a racionalidade da teoria, que essas pessoas não fazem, porque elas apresentam uma teoria cheia de contradições e uma teoria incompleta, e eles não apresentam a parte dos fenômenos, as justificativas, as fundamentações. Geralmente é assim. Eu acho muito curioso que a pessoa começa a falar e daqui a pouco ela começa a citar outros autores que não Kardec. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas mesmas sabem que isso não está em Kardec. Então elas começam a usar como referência. É muito comum isso. Quando a pessoa, para ela se escapar, é muito interessante que tem vários assuntos no meio espírita que o pessoal começa a usar 500 referências, mas elas não citam Kardec. Sabe por quê? Porque isso não está em Kardec. Só que elas não percebem o seguinte: por que não está em Kardec? É isso que elas não entendem. Por que não está em Kardec? É porque na cabeça dela elas partem da premissa de que Kardec é incompleto, né? Só que elas na verdade, esse é o problema, porque não está em Kardec justamente porque Kardec sabia que falar aquilo que a pessoa está falando é uma bobagem. Então é muito interessante. Eu não lembro exatamente, realmente não lembro, olha, nem 1% dessa hora, porque eu acho que faz muitos anos que eu passei assim, não cheguei a estudar também. Mas eu estou usando mais ou menos o que eu costumo ver nas palestras, né? Quando eu vejo, às vezes eu estou zapeando, assim, né, nas redes sociais, palestra espírita, e eu vejo alguém tá falando do perispírito. Eu dou uma olhadinha, uns 5 minutos, e eu vejo. A pessoa vai falando um monte de coisa, e eu fico assim, mas tirou da onde isso? Tirou da onde? Não sabe o texto em que Kardec explica que não pode ser assim, não sabe que está contrariando. E geralmente, só para concluir, são pessoas que levam ao pé da letra as analogias que Kardec faz. Porque elas também não prestaram atenção que tem momentos que, literalmente, Kardec diz, ele explica que são só analogias e que não se deve levar a comparação ao pé da letra. Ele diz isso em vários textos, ele chega a dizer. E em outras ele só usa palavras como matéria, etérea. Então ele não bota só matéria, ele diz matéria, etérea. Aqui, quando ele fala de mudança molecular, nota que antes ele fala é uma espécie de. Ele sempre usa esses termos assim, que é para deixar claro que não é tal qual, não leve analogia ao pé da letra. Então essas pessoas elas ficam tentando pegar a física e trazer a física para explicar o perispírito. Só que elas não percebem as contradições que elas entram quando fazem isso. Eu começo a entrar em várias contradições se eu começar a querer pensar igual, né? Eu pensar o perispírito como a gente pensa o nosso mundo físico. O principal e a pessoa não lembra que o livro dos médiuns justamente vai mostrar que é completamente diferente. Quando Kardec vai teorizar a manifestação física, ele diz isso, se pensava na época que o espírito, quando erguia a mesa, ele erguia com as mãos, né, com o braço, e Kardec vai dizer, nós pensávamos que era assim, e os espíritos deram uma explicação completamente diferente, porque é diferente, só para aquilo que a gente sempre fala, né, o perispírito não tem órgãos, só aí já mostra que é tudo diferente, porque aqui a gente é baseado nos órgãos e nos nossos sentidos, né? Se o espírito ele não tem órgãos, a coisa já é completamente diferente. Não tem membros, não tem braço, não tem mão, só tem a aparência. Bom, então muda completa. Eu não posso tentar pensar fisicamente, porque só essas pequenas informações que Kardec dá, eu deduzo todo o resto, né? Que não pode ser igual, porque se aqui no princípio tudo é diferente, né? Lá todo o restante não pode ser igual. Eric. Inclusive eu peguei aqui um trecho que fala mais ou menos isso, que fala: não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente do corpo. Estas duas são só por meio da comparação as podemos tomar e não por identidade, né? Aqui ele fala no livro dos Espíritos, no ensaio teórico sobre as sensações, né? Então ele fala várias vezes isso, não é só nesse trecho, que tem coisas que só por termo de comparação, como não por identidade, né? Ou seja, é uma analogia, não uma identidade, né? Quer dizer que dá para comparar, mas não que é igual, né? Ele usa várias vezes esse recurso. Então é isso que a gente está falando, né? São analogias, né? E Kardec deixa claro no texto
que ele estava usando analogia. Né? O erro do movimento foi tomar a analogia por algo, por uma identidade. E outro ponto que o Michel falou que é interessante, né, é que muitas dessas teorias que se adotou no movimento espírita no século XX já eram conhecidas por Kardec no século XIX, né? Ele não adotou por um motivo. As pessoas pensam que Kardec não conhecia, né, as teorias das colônias, e é uma novidade, mas não, já tinha essa teoria, né, de Swedenborg, do moderno espiritualismo, já tinha de cidades, aí Kardec não adotou por um motivo, né? Já tinha a ideia de chácara, por exemplo, já tinha a ideia de chácara. Kardec não adotou por um motivo. Por quê? Porque a gente não conhece a natureza íntima desse mundo espiritual para ficar falando, entrando em detalhes, né? Então, se você entende por que que não pode, você entende por que que Kardec não foi além e entrou nesse tipo de coisa, né? Pegar o movimento espírita, eles falam de órgãos, falam de chácara no perispírito, falam que o perispírito tem isso, tem aquilo, tem vários tipos, divide o perispírito em vários corpos, né? Tem o corpo vital, o corpo não sei o quê, enfim. Como é que você vai dividir algo que você nem conhece a natureza, né? Não faz sentido. Tem uma pergunta aqui do Alex. Diante do conhecimento de ambos, se puderem, o que vocês podem falar sobre como baseia a existência nosso como espírito? Teria a firmeza aqui como temos na matéria ou será como um sonho? Se eu entendi a pergunta, tá tentando falar como seria no mundo espiritual, é isso? Eu acho que ele está falando sobre a natureza do físico do mundo espiritual, né? Mas é aí que está justamente a questão, a gente não sabe, né? Acho que firmeza ele quer dizer estabilidade, né? O que a gente sabe é que as criações fluídicas são temporárias, né? Kardec fala na Gênese, no capítulo 14, e no Laboratório do Mundo Invisível, né, do Livro dos Médiuns. Então realmente não teria essa estabilidade pelo menos na questão das criações fluídicas, né? Agora, a natureza em si do mundo espiritual a gente não sabe, mas as criações fluídicas seriam fugidias, né? Fugitivas. Porque só dura enquanto o espírito estiver pensando naquela ideia, né? Depois se desfaz e, enfim, não seria esse mundo, né, que não teria existência própria. Os objetos fluídicos não têm existência própria, né, como tem aqui no mundo físico, né? Você vê que até chamar de objeto já é algo questionável, né? Já é uma analogia. Então, essas criações fluídicas dependeriam do pensamento. Não teria uma existência própria, independente, como o Michel usou essa analogia, essa comparação, né? Você tem aqui um celular, né? Aí você viaja e volta, o celular continua aqui, né? No mundo espiritual, não. Você só é duro enquanto estiver ali no pensamento focado naquela criação fluídica. Que, na verdade, a resposta kardeciana para a pergunta como é o mundo espiritual, a resposta kardeciana é não sabemos. Como é no sentido físico. Por isso que Kardec foca na parte moral. Né? O que a gente sabe, as poucas informações que a gente sabe, tanto por uma questão lógica quanto pelos fenômenos que Kardec observou, ele pôde estabelecer as diferenças, né? Tipo essa, o perispírito não tem órgãos como o corpo. Veja, essa é uma informação que ele tem. O espírito enxerga por todo o seu ser. Nota que essas pequenas informações que são bem limitadas, que o espiritismo tem, mas elas já servem para nos mostrar algo importante. Não pode ser como é aqui. Agora, a descrição, como é que é, eu já vi pessoas dizendo assim, eu já vi alguns espíritas, até já me mandaram, né? Em alguns livros, esses livros que defendem as colônias, dizendo assim: esses espíritas kardecistas aí, então para eles o mundo espiritual é um vazio, é um nada. Não, não. É alguma coisa, é uma realidade, mas a gente não sabe. Kardec vai dizer em vários momentos: é como explicar a luz para um cego, a cor para um cego.
Claro